Nós estamos recebendo a Maria Lúcia Oliveira. Ela é candidata a vice-prefeita na chapa do PSOL. O candidato a prefeito é o Francinaldo Leão. Ele esteve conosco no Gestão Teresina, esteve conosco depois como candidato, já homologado, numa entrevista, numa série de entrevistas, e participou do nosso debate aqui na O Dia TV. Candidata, obrigado pela presença. Um prazer recebê-la aqui. A senhora, inclusive, já esteve aqui outras vezes com o Francinaldo, acompanhando as entrevistas. E o PSOL, eu queria começar perguntando o seguinte: o PSOL é um partido, tem uma ideologia muito definida, muito ali. Os integrantes não abrem mão desses princípios. Né? Você não diz que o PSOL, o PSTU são partidos que mantêm essa ideologia muito definida. E eu noto vários problemas que esses partidos enfrentam. Primeiro, fundo partidário. A dificuldade não tem dinheiro para financiar a campanha. Tempo de TV, não tem, sem a gente comparar com os maiores partidos. E como é que o PSOL, para levar o seu programa de governo, para se aproximar da população, para ter uma mobilidade durante a campanha eleitoral, tem feito para superar esses obstáculos? Boa tarde, seja bem-vinda. Então, boa tarde, jornalista, boa tarde aos ouvintes, né, da TV O Dia. É um prazer estar com vocês, a gente quer agradecer a essa oportunidade e a gente quer dizer, né, que o processo político, ele para nós, ele é só uma tarefa, um processo, né, que a gente faz para levar as nossas pautas, porque a gente precisa falar das nossas pautas. Então, a gente aproveita esse cenário, esse momento, para estar colocando as nossas pautas. Mas que o nosso trabalho de base, nas comunidades, ele vem de longe, entendeu? Então, assim, quando chega esse processo, a gente intensifica, porque a gente já tem uma trajetória, né? Tem uma frase de um filósofo que ele diz: quer conhecer a tua aldeia? Quer conhecer o mundo? Conhece primeiro a tua aldeia. Então, a gente já conhece as nossas bases, a gente já conhece, tem uma trajetória de luta nos sindicatos, nas comunidades, na saúde, no setor de educação. Nosso povo, o povo que é filiado ao PSOL, tem toda uma trajetória de luta, tanto a nível de estado, local, como a nível nacional. Então, a gente vem de uma base que ela já nos fortalece. Então, a gente não tem dificuldade, a gente conhece, né, as dificuldades que a gente tem diante desse sistema, né, da política de troca, da política, a gente reconhece, mas a gente está muito tranquila porque a gente sabe que esse trabalho é para fortalecer o que a gente vai continuar fazendo depois da campanha. Esse trabalho que a senhora disse que é feito permanentemente, um trabalho contínuo do PSOL, ainda assim, quando a gente observa o resultado nas urnas, é um resultado muito tímido ainda, obviamente, por toda essa estrutura que cerca os maiores partidos, por toda essa diferenciação que existe, que a lei eleitoral trata os menores partidos e os maiores partidos. E, na sua opinião, o que é que precisa ser feito para melhorar essa performance, para que essa mensagem chegue mais à população e que esses partidos, como o PSOL, comecem a avançar em todas as camadas populares? Então, a gente acredita que a gente investir em educação de base, a gente investir na educação popular. Nós viemos da educação popular. Então, a gente tem a política do PSOL, como eu falei na entrevista anterior, o lema é socialismo e liberdade. E a gente acredita que para se ter uma liberdade de pensar, de se posicionar, é preciso que a gente esteja nas bases. A gente acredita que essa discussão discutir política pode ser feita em qualquer lugar da nossa vida, seja no nosso trabalho, nas nossas igrejas, aonde a gente estiver. Porque, afinal de contas, né, os poderosos, eles levam as políticas também, a discussão política para dentro das igrejas, aonde eles estão. Eu costumo dizer que hoje não tem mais como separar a política de religião. A gente que vive na comunidade, ali no dia a dia da comunidade, a gente sabe que por trás de muita coisa que acontece, principalmente dentro das igrejas, e aí eu digo que são todas, ali existe também um interesse político. Então, a gente acredita que é isso. A gente também está nesses espaços da nossa comunidade, que é o nosso chão, a nossa terra, onde a gente tem firmeza para fazer essa discussão e a gente vai se fortalecendo, né? Eu
ainda menina, participei na casa da minha mãe da criação do PT. A gente se reunia debaixo de uma árvore. E a gente nem tinha esperança de que um dia o PT ele fosse chegar onde ele chegou, e ele chegou. Então, assim, nossa intenção é caminhar devagar, porque para nós o que mais importa é que os trabalhadores, a população negra e a população originária dessa cidade, ela entenda o processo, porque assim, para a gente trabalhar o presente, a gente precisa conhecer de onde a gente veio. Então, a gente só tem firmeza de posição séria, né, se a gente tem essa consciência. E a nossa missão, né, enquanto partido, é essa, é fortalecer as nossas bases para que a gente possa estar seguro do que a gente quer. E aí a gente acredita nisso. O candidato a prefeito, o Francinaldo Leão, ele tem falado muito de periferia, ele tem tocado muito nesse tema, falado das dificuldades. E eu acho que é importantíssimo, porque eu sempre que os candidatos vêm, eu pergunto sobre zona rural, sobre os bairros, vilas, favelas, e o pessoal tem, como a senhora disse, uma atuação muito forte nessa área. Olhando para esse público específico, quais são as principais dificuldades que o pessoal identifica e que precisam ser melhoradas e serão melhoradas caso o partido chegue à prefeitura? Então, uma das coisas que a gente pensa, né, é que nós temos que fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras que sustentam esse sistema, porque a gente, olhando para a cidade de Teresina é uma cidade que ela nasce racista e excludente, desde que Domingos Jorge Velho invadiu Teresina, matou a população indígena, que a gente vem resistindo. Então, a gente acredita que fortalecendo o nosso povo lá onde ele está, com política pública. Nós acreditamos, inclusive nós defendemos essa política, que nós vamos fazer assembleias nas comunidades, discutindo com o povo qual é a melhor política para que a gente possa, junto com o povo, caminhar. E a gente tem feito dessa forma, né? Para você ter uma ideia, no ano de 2000, nós somos surpreendidos com a desapropriação das nossas casas. Eu sou uma mulher oleira, trabalhei na olaria, eu tenho 53 anos. A minha família ajudou a construir a cidade de Teresina e a gente foi surpreendido com um projeto racista, carregado de racismo ambiental, onde a gente teve que fazer a contranarrativa. E não foi fácil, porque a gente ouvia várias situações que a gente duvidava do que a gente estava fazendo. Mas a gente conseguiu juntar a comunidade. A senhora está falando especificamente, só para quem está nos acompanhando, qual foi esse projeto de desapropriação? Foi o Lagoas do Norte. Lagoas do Norte. Certo. E a gente juntou a comunidade, e é nessa política que a gente acredita. Nós juntamos a comunidade, fizemos formação sobre o direito à cidade, direito à moradia, e a gente conseguiu chegar nas cortes internacionais e denunciar. E o próprio financiador do projeto, ele identificou violação de direitos humanos, né? E saíram irresponsavelmente, muitos dos nossos adoeceram. Mas nós estamos no nosso lugar, porque nós ajudamos a construir essa cidade, sabe? Então a gente tem essa característica muito forte e tem um sentimento de pertencimento. A gente sabe de onde a gente veio, né? Quando me foi colocada essa questão para que eu fosse candidata a vice-prefeita, eu me questionei, né? Eu sou uma mulher que tem uma formação técnica, venho da olaria, da vazante, da pesca, da convivência na comunidade, e aí eu disse para mim mesma, eu sei de onde eu vim, eu conheço a minha história, eu conheço a história de Teresina. Para você ter uma ideia, o meu pai trabalhou como vaqueiro na vacaria de uma mulher, de uma portuguesa, que herdou ainda dos portugueses, daquele povo que veio ocupar Teresina. Então a gente conhece a cidade de Teresina, a gente conhece as nossas origens. Inclusive, Douglas, uma das nossas propostas que nós temos é criar uma secretaria de povos originários, porque o nosso povo, o povo negro, é sempre negado a nossa história, né? Sempre negado, e para a gente só sobra... A senhora acha que a estrutura de hoje da prefeitura não contempla essa questão? Não contempla, porque não tem recurso. Nem o governo do estado e nem a prefeitura, eles têm uma política
para tratar as questões raciais, o racismo histórico que nega e exclui o nosso povo dos recursos que é produzido. Então, a gente acredita que existindo uma secretaria vai ter recurso para que a gente possa trabalhar as políticas públicas para atender o nosso povo. Eu sou uma mulher de comunidade, então na minha comunidade chega em demanda de todo jeito, né, para a gente. É mãe com filho encarcerado, é mãe que tem os filhos. Eu acompanhei um caso que esse doeu em mim, né? A questão de um jovem que se suicidou e a família estava passando fome, uma família negra que estava passando fome. Isso doeu na minha alma. Então a mãe dele disse: precisou meu filho morrer para que a comunidade enxergasse que a gente estava passando fome e trouxesse comida para a gente. Então, a situação do nosso povo, da população negra, das mulheres, da juventude, é uma situação muito delicada. E para nós, o que tem é o fio terra da senzala, que são o encarceramento em massa. A gente precisa... A gente está dizendo, pegando aí a linha histórica, desde a época da escravidão, da senzala, o que tem mudado são as formas de exploração. Quer dizer, continua ainda o povo negro, a mulher negra, a jovem negra sendo subjugada até hoje. Com certeza, a população negra, ela é anegada. A gente acredita que para a gente resolver um problema, a gente tem que enfrentar o problema. Então, a gente tem que enfrentar essa questão do racismo histórico. Quando a gente fala do racismo, do antirracismo, não é o antirracismo comercial, aquele não. A gente fala de trabalhar lá na base, na ponta, com aquelas pessoas só que mais precisam. Se faz, não. E a gente tem feito esse trabalho na comunidade. Para você ter uma ideia, nós ocupamos uma casa que estava abandonada e aí a comunidade, ela sugeriu que a gente criasse um museu. Nós temos um museu indígena e negro, tudo isso por fora do Estado, né? Porque o Estado, quando ele adentra as comunidades, ele adentra com o braço armado, não nos dá a oportunidade da gente participar. Teresina é uma cidade muito conservadora, né? Além de vir desse lugar da olaria, do barro, eu também trabalhei na casa dos poderosos dessa cidade, né? Então eu sei de onde eu venho, inclusive de reuniões, né, que eles faziam, jantares, para tramar contra nós. Então nós temos uma consciência muito forte de onde a gente veio e a gente precisa discutir todas essas questões e pontuar todas elas. E aí eu quero trazer um tema que é delicado, né? Que é a questão do aborto, né? Recentemente, houve um projeto lá na Câmara, tentaram implantar um projeto que seria para que as mulheres abortassem. Me perguntaram: Lúcia, você é a favor do aborto? Não, ninguém em sã consciência vai ser a favor do aborto. Mas a gente precisa discutir por que é que as mulheres abortam. As mulheres estão relegadas à sua própria sorte. Não tem creche, não tem emprego. As mulheres são violentadas dentro de casa e são silenciadas dentro de casa. Então, a gente quer discutir com a sociedade. Nós tivemos um caso no estado do Piauí que foi gritante, de uma menina de 11 anos que foi estuprada 2 vezes dentro de casa, uma menina negra. E isso tudo fica abafado. E ela pior, candidata, só acrescentando aí esse caso, pior de tudo, nem foi só isso. Além desse caso que a senhora acabou de dizer, que por si só já é brutal, ainda houve uma decisão judicial impedindo que a imprensa falasse sobre o caso. A decisão judicial, inclusive, que eu critiquei absurdamente aqui, porque nós estávamos aqui cobrando uma solução por parte do Estado, fazendo um estudo de caso, porque aqui, desde o primeiro estupro, desde a primeira violência sexual, não se tirou a criança dessa família, não se deu condições para ela ter um outro local, a gente criticando, cobrando doação. Vem um juiz, né? Aí toma uma decisão de que não se pode falar no assunto, porque, segundo ele, se estaria explorando e expondo a identidade da menor. Primeiro que nunca a identidade dela foi exposta, até porque ela é menor de idade. Nunca se mostrou nem as iniciais dela, apenas a idade, nem a imagem, e nem se estava fazendo sensacionalismo. O que estávamos fazendo aqui, as gravações estão aí, era cobrando. Então, às vezes, ainda tem uma mordaça da justiça, como se fosse, não, cala tudo, não se fala mais no assunto. Quer dizer, realmente, nesse aspecto eu concordo plenamente. É um sistema que, quando quer funcionar, ele funciona para esmagar qualquer um. Pois é, mas isso é porque quando se denuncia um caso desse, se denuncia também as instituições do Estado,
né? Nós temos um caso, e aí eu trago também aqui, que é muito preocupante para nós, é a situação da juventude LGBT. Recentemente, nós abrigamos uma menina na nossa casa, uma menina trans, porque ela estava sendo ameaçada de morte. Nós recorremos ao Estado, que foi o caso da Paloma do Amaral. Eu faço parte de uma rede latino-americana de mulheres. Eu recorri à minha colega, que é deputada de Estado Federal em Brasília. A gente fez uma denúncia do que estava acontecendo com a Paloma do Amaral. O Estado disse que ia acolher ela, fizeram muita propaganda, porque ela foi uma notícia nacional, não sei se vocês lembram. E aí ela foi amparada, disse que foi para um abrigo, e ela morreu, abrigada pelo Estado. Então, nós pensamos que nós devemos criar possibilidade dessa juventude viver a sua sexualidade, mas que ela tenha condição de ser respeitada, sabe? Porque chega de sofrimento. Nós temos o projeto de abrir uma casa-abrigo, né? Várias casas-abrigos no centro de Teresina para receber a juventude LGBT que é desprezada, expulsa de casa e incompreendida nessa sociedade capitalista que vem negando os nossos direitos. Então, a gente tem firmeza no que a gente defende, porque nós fazemos isso no dia a dia. A gente é presidente de uma associação onde a gente tem um museu, tem uma biblioteca e a comunidade participa das atividades da casa. Então, chega demanda de todo jeito para a gente, inclusive falando da questão do encarceramento do nosso povo. Eu participei do Conselho de Direitos Humanos e eu saí, porque chegava denúncia de tortura com o meu povo na cadeia e ninguém fazia nada. Por quê? Porque é o nosso povo que está lá. E é para o nosso povo que nós vamos direcionar as políticas. Nós acompanhamos o caso de uma companheira essa semana que ela passou 30 horas para ser regulada, para ir para o hospital de urgência. Ela tinha diagnóstico de AVC. E ela, quando foi entupada, porque foi um advogado, um médico falar por ela, quando ela chegou lá, ela foi entupada, né? E vai ficar com sequelas se ela escapar. Então, assim, a gente fala, Douglas, do que a gente faz, porque eu não acredito em teoria sem prática. A gente vem da base que ajudou a construir essa cidade, então a gente está preparada. Eu e meu companheiro Francinaldo. E ainda vou lhe dizer mais, a gente sente a discriminação e o preconceito que nós somos da periferia. O Francinaldo tem 20 anos de filiado ao PSOL, ajudou a construir o PSOL, mas a gente sente a discriminação. Fato esse foi a cabeçada que ele pegou. Tinha várias pessoas ali, mas ele foi o provocado. Por quê? Porque é o homem da lama ali, do barro, é o cabeça quente. Vamos provocar para ele reagir. Mas a gente tem autocontrole, porque a gente vem do lugar que a gente tem que ter autocontrole para dar respostas para todas essas opressões. Só está falando, só para lembrar, foi a agressão do prefeito e candidato à reeleição ao candidato Francinaldo Leão no debate da Bandeirantes que ocorreu. Inclusive a agressão foi ao vivo, todo o Piauí todo, e repercutiu nacionalmente, inclusive. Uma repercussão nacional. Candidato, uma outra questão, a senhora falando de intolerância, e me veio aqui a mente, até porque eu passo todo dia em frente, faço uma saudação, obviamente. Quantas e quantas vezes, reiteradas vezes, a estátua de Iemanjá, por exemplo, foi quebrada, foi vilipendiada, tentaram destruir, e aí a gente acompanhou esse caso, desde as mais recentes, nós acompanhamos, foram 2 ou 3 em sequência, nós acompanhamos, aí fizemos um monitoramento nas redes sociais e mostramos aqui alguns prints, mas assim, a distração de ódio, eu fui, a gente colocou os prints aqui na tela, fomos ler, eu fiquei chocado, sinceramente, eu fiquei, com toda a experiência que eu tenho, eu fiquei abismado como é que as pessoas cultivam tanto ódio a algo que eles não conhecem. Eu estou dizendo aqui de público, eu faço uma saudação a Iemanjá, todas as vezes que eu passo em frente à estátua de Iemanjá. E essa intolerância religiosa, ela é uma das formas dessa violência mais complexa e maior se manifestar. Boa pergunta. Eu sou mãe de santo, né? Eu costumo dizer que eu sou zeladora de santo. E eu não tenho vergonha de esconder a minha religião. Embora eu já fui numa empresa, me disseram,
você vai ser demitida por conta da sua religião. Eu ouvi isso. Então, as pessoas não conhecem. E aí a gente não pode respeitar aquilo que a gente não conhece, parte de um preconceito. Sendo que nossos terreiros, eles recebem, Douglas, gente de todo jeito, sabe? Quando eles andam por todos os lugares. E aí, quando não tem jeito, nos procura. E a gente atende do espírita ao católico ao evangelho, porque a gente foi ensinado. E nós aprendemos lá na base que sem respeito a gente não chega a lugar nenhum. Nós aprendemos que não é sobre a religião, mas sobre uma espiritualidade que nos coliga. Nós estamos aqui nessa conversa, nós estamos numa sinergia, isso é espiritualidade, sabe? Então, historicamente, o nosso povo, ele é desrespeitado porque não conhece. E aí eu trago aqui o papel das mulheres e mães de santo, que cumprem um papel fundamental dentro de uma comunidade, aonde o braço do Estado não chega. Quando nós fazemos uma festa de terreiro, nós alimentamos toda uma comunidade. A gente não tem finanças, a gente diz assim, vamos fazer uma festa. Aí cada um dá uma coisa, cada um dá outra, e a gente faz uma festa linda. E o que é mais importante, a gente consegue dialogar da geração neta à geração avó com muito respeito. Essa semana mesmo, recebi, uma mensagem muito bonita de uma pessoa que chegou na minha casa, que ela estava passando por uma situação muito séria. Eu disse, vamos trabalhar para resolver. E ela me agradeceu. Muito obrigada. A gente fez 3 vezes o que a gente sabe fazer e ela está linda e maravilhosa. Então é sobre isso. Às vezes a pessoa precisa só de um abraço, de um carinho, de um afeto. E nós, mulheres negras, a nossa tronqueira é muito bem afirmada. Nós ajudamos a sustentar e a amamentar os filhos dos brancos nessa história todinha. E a gente aprende a acalentar. Mas isso com respeito também, porque a gente precisa se respeitar para ser respeitada. Então, se não houver respeito, não houver conhecimento, não procurar saber o que é que a gente faz, não tem como uma sociedade ser uma sociedade que verdadeiramente entenda o que é viver em comunidade. E isso nós fazemos nos nossos terreiros. Candidata, a senhora tem, nosso tempo esgotou, a senhora tem 30 segundos então para fazer as suas considerações finais. Então eu quero agradecer a oitiva de vocês. Eu quero dizer e fortalecer que eu e o meu companheiro Francinaldo estamos prontos para governar Teresina, porque a gente vive na base, na periferia, nós somos assalariados e a gente consegue administrar a nossa casa. Então, assim como a gente administra a nossa casa, nós vamos administrar Teresina abrindo as portas da prefeitura para o nosso povo, para que conheça como é que funciona o sistema, para que possa participar e se decidir qual é a política que o nosso povo quer. Uma política de respeito, de amor e de carinho, do cuidado com o povo teresinense que se encontra tão abandonado, principalmente os mais necessitados. Obrigado pela presença, foi um prazer recebê-la aqui.